20 de outubro de 2016. 100% na era Tite, seleção brasileira entra em campo daqui a pouquinho contra a Venezuela, de olho na liderança das eliminatórias. Treinamento no Corinthians agitado nessa terça-feira. Wilson agrediu o volante Marcial. Os detalhes você acompanha daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Operação Jatinho do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, desta vez não terá como passageiro VIP Gabriel Jesus, mas provavelmente o zagueiro Mina. Com o retorno de Wesley, São Paulo tenta a segunda vitória em clássicos nesta temporada. Quinta-feira, contra o Santos, no Pacaembu. E ainda, a preparação do Santos para clássico contra o São Paulo. E o segundo episódio da série 100 anos de Alçapão, que fala sobre o centenário da Vila Belmiro. Fique com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Boa noite! Para tudo, hein? Para tudo, porque hoje o dia foi quente no Corinthians, com direito a soco do zagueiro Wilson no volante Marcial, mostrando um clima conturbado, tenso lá no timão. Mas isso aí a gente vai comentar daqui a pouquinho. Antes, nós vamos falar da seleção brasileira que entra em campo já contra a Venezuela, fora de casa, já mais tarde, né? Uma vitória nessa noite pode colocar o Brasil na liderança das eliminatórias, situação inimaginável 4 rodadas atrás. Logo mais à noite, a seleção brasileira inicia o retorno das eliminatórias, podendo assumir a liderança da competição, situação inimaginável há pouco mais de um mês. Antes da chegada de Tite, o Brasil era sexto colocado, com 50% de aproveitamento, uma campanha bem abaixo do esperado. Mas as últimas 3 vitórias sob a batuta do novo treinador deixaram a seleção em segundo lugar, subindo o aproveitamento para 66%. Uma ascensão incrível, mas que não tira os pés no chão do comandante. Eu entendo por vezes as manifestações, mas eu confesso que eu me sinto pressionado em relação a isso. Humanamente pressionado, porque não é o Tite e não é a vinda dele que trouxe. Tem todo um legado de um trabalho anterior, tem a qualidade de seus atletas que vem aqui e traz. Isso às vezes confesso, ela me traz um peso excessivo. Eu não sou o cara, eu não sou palavra de honra. Eu sou um profissional que tenta, tal qual os outros, dar sua parcela de contribuição e estão tendo bons resultados. Mas que inevitavelmente ali vai oscilar, vai perder, não vou deixar, não vou virar ruim de uma hora para outra, e a gente poder analisar o conjunto de uma obra toda. No final da classificação a gente vai poder fazer uma avaliação bem legal. Os jogadores entrarão em campo contra a Venezuela já sabendo do resultado da partida entre Colômbia e Uruguai. Uma derrota ou empate da Celeste somada a uma vitória brasileira deixam a seleção como líder das eliminatórias. Por outro lado, uma derrota pode derrubar o Brasil para o 5º lugar, caso Argentina, Colômbia e Equador vençam os seus jogos. Para esse confronto, talvez o mais importante até aqui, Tite escolheu Felipe Luiz como capitão da equipe. Paulinho retorna de suspensão na vaga de Juliano e William entra no lugar de Neymar, suspenso. No mais, a seleção é a mesma da vitória contra a Bolívia na última quinta-feira. Lembrando que este será o 24º jogo na história entre Brasil e Venezuela, o primeiro na cidade de Mérida. E o fato deles nunca terem vencido a seleção em competições oficiais pode ser um indício de que a 4ª vitória seguida com Tite no comando pode estar mais perto do que se imagina. Bom, mesmo com a Venezuela sendo lanterna das eliminatórias com apenas 2 pontinhos em 9 partidas, Tite e Felipe Luiz não querem saber de favoritismo e pregam respeito ao adversário. Para quem tem Rondon, quem tem Guerra, quem tem Vamp, tem muita qualidade. E a gente sabe respeitar, volto a dizer, independentemente da posição na tabela. Não existe jogo fácil, jamais. Eu acho que a Venezuela, ao ter 2 pontos, ela se torna mais perigosa ainda. Jogam com menos responsabilidade, jogam em casa, conhecem o campo, conhecem a cidade, jogam com o apoio da sua torcida. Quando a gente fala de Neymar, eu vou falar de Messi, de Cristiano Ronaldo, tu vai dizer assim, qual é a equipe que não vai sentir? Todas vão sentir. Agora, quem não gostaria de ter o William,
Quem não gostaria de ter outras grandes opções como nós temos? Então, essa é a valorização desse senso de equipe. Me remeto atrás. Se a equipe brasileira ficar na dependência de Neymar, tem alguma coisa errada. Se o Neymar não puder contribuir com a equipe na hora que estiver sem bola, também tem uma coisa errada. Então, senso forte coletiva que a gente busca. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Palavras sábias do Tite. A gente já dizia isso, né, durante a semana. Quer dizer, comecinho de semana, né, gente? Hoje é terça-feira ainda. Mas, enfim, que a seleção está se livrando dessa dependência do Neymar. Isso tem muito a ver com o trabalho do Tite. Já é uma constante, já foi assim no Corinthians. Tanto que o Corinthians contratou vários atletas de nome e eles não jogaram porque tinham um nome, porque tinham um alto salário. Só para lembrar, Christian, tudo bem, que é menos, mas o Pato, por exemplo... sabe, o Tite, ele sabe valorizar o conjunto, ele sabe valorizar o grupo, e isso é importante para ele, é importante para a seleção brasileira. E sabe, tem a ver também com um conceito, digamos, mais universal. O Brasil sempre se sobrepôs aos adversários, muitas vezes por causa da individualidade, em detrimento do conjunto. Ok, quando você tinha muitas estrelas, muitos jogadores capazes de desequilibrar, a coisa funcionava. Hoje você tem um, sabe? 2 no máximo com essa capacidade. Então você tem que valorizar o conjunto mesmo. Isso é melhor para o grupo, é melhor para o trabalho, sabe? E cria uma geração menos mimada de jogadores que acham que são os donos do mundo e, na verdade, quem pode vencer realmente é um conjunto. Quando você tem 11 focados com um objetivo, é melhor do que você ter um só que pode desequilibrar no improviso, Chico. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui novamente. O que eu posso dizer para você, Celso, é o seguinte. É uma coisa muito simples. Essa psicologia que o Tite usa é uma psicologia infantil. Sabe quando a mãe sabe que o filho tem um defeito, mas ela não ressalta, ela não dá relevância a esse defeito, e sim dá valor às virtudes que ele tem. Por exemplo, se o menininho é feio, a mãe fala, filho, como você é inteligente. Ela não diz para ele que ele é feio, mas ressalta que ele é inteligente. De fato, é inteligente, tira 9, 8, 10 na escola, então é inteligente, vai bem de matemática, bem de português, é um filho exemplar, respeitador, mas é feio. Então, esse o Tite, mas a mãe nunca vai falar que ele é feio para ele. Lógico que não. A Michele é mãe de 3. Ela não vai chegar para o filho, você é feio, você é bonito, não. Ela vai ressaltar sempre a qualidade melhor que o sujeito tem. Sim. Toda mãe faz isso, todo pai também. Não é verdade? Agora, o Tite usa essa psicologia. Ele sabe, isso que o Celso falou é a pura verdade. Hoje não existe mais 6 craques numa seleção brasileira. É impossível você reunir 6 craques. Não existe mais isso. Então, o que ele faz? Ele fala para os caras, não que eles são craques, mas que eles têm que jogar nesse lugar, colocar o cara ali, passar logo a bola. E aí o cara assimila e fala, eu não sou craque, mas eu sou inteligente, eu sou rápido, eu tenho garra. Então ele puxa por esse lado. Mas é a psicologia infantil isso. Agora, como é que funciona isso com o Tite e essa molecada que ganha rios de dinheiro na Europa? Eu não sei. Porque isso para mim não funcionaria. Mas enfim, tudo bem, está funcionando, então vamos que vamos. Enquanto está funcionando, tá bom, Chicão. Seguinte, como você viu, o Brasil pode virar líder das eliminatórias caso vença a Venezuela e caso o Uruguai tropece fora de casa contra a Colômbia. Por isso a gente quer saber, você acha que a seleção de Tite assume a liderança já nessa rodada? Eu acho que sim. Eu escrevi lá no blog Bela Jogada no site gazetesportiva.com sobre isso. A gente quer saber a sua opinião e a do Celso Cardoso e a do Chico Lang. O Uruguai tropeça, porque essa... Já está tropeçando. Está tropeçando. Tropeçando. Colômbia já está vencendo por 1-0. Vai, Colômbia! Brasil, então, vai ganhar. Hoje o Brasil ganha. Sim. Chico Lang. Vira sim. E aí o Tite quebra um recorde, eu acho, né? Que em 4 jogos, 100% de aproveitamento, se vencer, né? Se vencer. E assume a liderança absoluta de uma competição que todo mundo dizia que o Brasil não chegaria em quinto. Vê, gente, né? Como é? Não disputaria a rabeira.
Né? E olha aí, o Brasil quase classificado, né? Bom, é sobre isso que a gente vai falar agora. Agora é hora de conferir a rodada desta terça-feira pelas eliminatórias. 2 jogos estão acontecendo neste momento. No estádio Hernando Siles, em La Paz, a Bolívia vai vencendo o Equador por 2-1. Em Barranquilha, a Colômbia vai empatando com o Uruguai, Celso. Tá, que saiu o gol de empate do Uruguai Celso, agora. presta atenção. 1-1. Foi só ele, gente, foi só ele falar. Foi só o pé de gelo falar. Mais tarde acontece os seguintes jogos. 2 pontos entre a Arte, Boquinha, vamos colocar aqui, Rodolfo Simões, segundo, Coelho. Mais 3 jogos completam a rodada. Chile e Peru jogam às 8h30 no Estádio Nacional em Santiago. No mesmo horário, em Córdoba, Argentina recebe o Paraguai. E às 9h30 no Estádio Olímpico em Mérida, tem Venezuela e Brasil. De qualquer forma, mesmo com o empate, aí o Brasil ganha. Se o Brasil vencer, o Brasil se torna líder. O Uruguai não pode ganhar. Isso. Se perder empatado, tá pra nós. Hora de falar da confusão no Corinthians. Corinthians, para tudo, Chico Lang. Hoje de manhã, o clima esquentou. E o treino desta terça-feira, além de bola rolando, teve alguns momentos de UFC, fight. Confira na reportagem de Osmar Garrafa. O clima esteve quente hoje pela manhã no treinamento do Timão. O calor da disputa pela bola levou o zagueiro Wilson a uma agressão ao volante Marciel. Wilson não gostou dessa entrada que levou e a resposta veio assim. Marciel não revidou. A turma do Deixa Disso logo apareceu e ainda no gramado veio um pedido de desculpas. Depois dessa confusão, o que não faltaram foram perguntas ao técnico Fábio Carilli sobre o tema. Como que é saber disso, como que gerencia isso internamente? Vai haver algum tipo de punição para os 2 jogadores? Não vai haver? O Wilson continua integrado ao elenco? Sofreu algum tipo de sanção em relação a isso? Com certeza. Nós não aceitamos essa atitude, porém, vira e mexe ela acontece por aí. É um esporte com contato. O Wilson é de uma índole muito boa, um cara muito positivo dentro do grupo. Infelizmente aconteceu isso, mas já conversamos com eles e já resolvemos. A resposta dele falou que foi uma situação de momento que aconteceu, muito chateado com a situação. Resolvemos e não tem nenhuma outra forma de punição, a não ser, a princípio, uma conversa. Bom, se o assunto está superado, então é pensar na semana importante que a equipe tem no Campeonato Brasileiro, pois os 2 próximos jogos do Timão vão ser contra equipes que ocupam a zona de rebaixamento. Tropeçar diante desses rivais seria dar adeus ao sonho de uma vaga para a Copa Libertadores da América. É uma semana muito decisiva para nós, né? Começando amanhã com o Santa Cruz. Sabemos que não vai ser fácil, uma equipe que com jogadores lá profissionais buscando algo melhor para o próximo ano e até mesmo a permanência dentro do clube. Então é olhar dia a dia, jogo a jogo, nos preparar para enfrentar um adversário que vai ser difícil por todas as situações que estão acontecendo nesse retorno com a gente e depois pensar no América no final de semana. Para a partida de amanhã contra o Santa Cruz em Cuiabá, muitas serão as novidades. Cássio, Iago e Gustavo contundidos ficam de fora. Walter, Pedro Henrique e Guilherme estão confirmados como novidades. Além disso, o Wendel retorna à lateral esquerda. Já Marquinhos Gabriel, que não participou do treinamento, é a dúvida. O Marquinhos fez os exames e fez um trabalho interno na academia. Vai viajar junto com o grupo e lá vai ser avaliado outra vez. E se tiver tudo bem, ele inicia o jogo e o Lucas sai em cima desse time que foi treinado hoje. Coincidência ou não, o Wilson foi cortado da relação dos jogadores que vão viajar para Cuiabá, onde o Corinthians enfrenta o Santa Cruz. E ainda, nesta terça, o zagueiro gravou um vídeo nas redes sociais se desculpando pela briga que ele teve com o Marciel. Estou muito envergonhado, muito triste com o que aconteceu, que isso não é da minha índole, de jeito nenhum, agredir um companheiro ou até mesmo um adversário. Dizer que estou muito envergonhado, quero aqui vir pedir desculpas ao Marciel, apesar de logo após o ocorrido eu ter ido nele pedir desculpas e ele ter aceitado. Eu fiquei pensando, vindo para casa, o que fazer para poder pedir desculpa para ele, né? Mais uma vez. Então venho através desse vídeo aqui, Marciel, te pedir desculpas aos meus companheiros. Independente se a gente não está no dia legal, acho que não justifica o que eu fiz. A gente tem que manter sempre o foco, sempre a cabeça fria. Então, espero que sirva de lição tanto para mim como para todos vocês. E pedir desculpa à diretoria, né, à comissão.
e aos corintianos que estão assistindo também esse vídeo. Bom, Celso Cardoso, foi uma cena lamentável, né? Um fato triste, que você percebe que o nervo dos jogadores do Corinthians estão à flor da pele. Né? Isso aí é um sintoma de crise e de falta de diálogo entre os jogadores, de falta de um bom relacionamento com o treinador, falta de comando. Tanto é verdade que quem apazigua ali no VT que a gente pegou aí, mostrou, é o Christian, que chama um, chama o outro, os dois se abraçam, dão risada, e aí, isso aí é uma coisa lamentável, né? Isso é lamentável. Se acontece na várzea, sai tiro. Se acontece na várzea, sai tiro daí. Né? O outro levanta, vai para cima, sai porrada. Quer dizer, não é a primeira vez que já acontece isso no Corinthians. Aconteceu uma vez entre Carlito Teves e Marquinhos. Saiu porrada. Já aconteceu do Rincon pegar o Marcelinho Carioca pelos colarinhos dentro do vestiário, o Edmundo, até apanhado, também dentro do vestiário, mas ninguém viu. Olha o Christian aí. Isso é a função do treinador apaziguar, não de um jogador mais experiente que nem o Christian. O Christian, pelo menos nessas horas, serve, né? Não está jogando, mas é um cara experiente, um cara de grupo, né? Ele é agregador, no caso. Né? Então, meu caro Celso, o Corinthians é isso, é um time desunido, é um time sem padrão de jogo, é um time onde o Carille não está apresentando absolutamente nada como treinador interino. Tanto é verdade que já está nas redes sociais que no final do ano... A gente vai falar disso, nós vamos falar daqui a pouquinho. É o destaque de hoje do Gazeta Esportiva. Então tá bom. Porque, vou te contar uma coisa, já estão falando que vem aí outro treinador no final do ano. E com razão, deixar o Carille ali, o que acontecer, aconteceu. O Corinthians, a rigor, para não ser ameaçado de rebaixamento, precisa de 2 vitórias e precisa de um empate puro e simples, de 0-0, para passar na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Aí ele pega o vencedor de Grêmio e Palmeiras. Como o Palmeiras está interessado mais no Campeonato Brasileiro do que na Copa do Brasil, eu não me admiro que pegue o Grêmio. Porque o Grêmio já ganhou 2-1 do Palmeiras. Aí pode ser até que o Corinthians vá para a final. Esse time não é tão ruim, mas está desunido, sem padrão de jogo. Enfim, um fim de ano para ser esquecido pela fiel torcida, sem dúvida. Celso, antes de você falar, eu só queria comentar isso, que você já comenta tudo, então. Porque você comenta briga e você já comenta isso que o Chico Lang falou, que o diretor de futebol, o Alessandro Nunes, revelou que a vontade do Corinthians é trazer um novo treinador ainda em 2016. Essa notícia está no site gazetesportiva.com, é o nosso destaque. Ele deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e ele disse que provavelmente o Timão terá um novo técnico neste ano, que existe sim uma conversa entre diretoria e departamento de futebol e que essa solução deveria vir em breve. Entre os nomes comentados nos bastidores do Corinthians estão Oswaldo Oliveira, Eduardo Batista e Roger Carvalho. Algum desses nomes eu quero saber se agradam vocês. Antes o Celso vai comentar a briga. Senão foge, então né? Não tem uma coisa a ver com a outra. Bom, enfim, deve ser o Oswaldo, é o que está decidido. Agora sobre o Wilson, aí vou ser obrigado a voltar no assunto, que é o que eu quero falar. É inaceitável. É inaceitável. É inaceitável isso. Profissional tem que manter a cabeça no lugar. Em qualquer setor de atividade, em qualquer empresa, isso é demissão por justa causa. Não adianta falar, está com a cabeça quente, é normal, acontece. Não é normal, não acontece. A pessoa tem que controlar os nervos. A pessoa tem que ter controle. Tem que ter um controle emocional. Se não tem controle emocional, não serve para trabalhar. Nem no Corinthians, nem no banco, nem no escritório, em nenhum lugar. Imagina, e aliás, se eu tivesse assim alguma coisa muito grave... Não foi nada. Ali. Foi nada, foi uma entrada ali normal, sabe? Alguém vai falar assim, numa discussão que vai acalorando, vai aumentando o tom, e aí ainda assim não tem explicação. É inaceitável. Me parece até que o Wilson já nem foi relacionado para a partida. Não foi relacionado. Não vai viajar. Não vai. Então, é uma informação importante. A gente falou, sabe? O pedido de desculpas na rede social é mais para contemporizar, é mais para minimizar o episódio, que na verdade isso envolve um grupo. As pessoas estão falando do Corinthians em crise, estão falando de um Corinthians que está sem comando, estão falando de um Corinthians que está abalado com a campanha ruim. Então, existe essa pressa para fazer um pedido de desculpas em rede social, e na verdade nem deveria ser numa rede social. Se a coisa estivesse realmente resolvida, iria para a coletiva Marcial e o tal do Vitor, do Wilson.
os dois para falar a respeito. Olha, realmente perdoei, realmente aceitei, estou aqui pedindo desculpas. Agora, sabe, na fria rede social tudo se explica, mas é só um remendo. Não resolve a solução e também não ameniza o que aconteceu. Lamentável, lamentável, lamentável. Para muitos isso pode ser normal. Para mim, não é. Isso mostra o desequilíbrio de um profissional, que nada tem a ver com a campanha de um time. Chico, Eduardo Batista, Roger Carvalho, qual você prefere? Eu daria uma chance pro Roger. Nem pro Eduardo Batista, nem pro Oó. Seria o meu preferido também. O Oó, aqui entre nós, está fazendo... perdeu aquele brilho, aquele carisma, né? Ele passou pelo Botafogo há 2 anos atrás, fez um bom trabalho, né? Mas também tinha lá o Sidorf, né, que ajudou bastante. Olha, né? o UOL e Globoesporte.com estão cravando já. O UOL teve no Corinthians, foi o primeiro campeão mundial, né, do mundo pelo Corinthians. Foi campeão brasileiro também. Foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Ele tem um passado no Corinthians, pode ser que dê certo. Mas eu acho que ali tem que ser um técnico estilo Tite, que vai manter o grupo dentro daquele padrão. Tá. E esse treinador estilo Tite, hoje me parece que está mais próximo do Roger do que do Osvaldo. Concordo Osvaldo. Plenamente contigo. E o Eduardo Batista nada contra, mas é outra escola, uma escola do futebol paulista, né? Tá. Ele segue mais assim os treinadores que, como o pai dele, por exemplo, que privilegiam a defesa, mas sai rápido em contra-ataque e tal. Agora o Roger não, o Roger tem um estilo de jogo, um estilo de comandar bem parecido com o Tite. E inclusive ele toma conta do vestiário. Ele só caiu no Grêmio porque ele perdeu o vestiário, né? E agora, curiosamente, pode ser o adversário do Corinthians nas semifinais aí da Copa do Brasil. Vamos falar agora do Palmeiras, que se prepara para o difícil duelo contra o Cruzeiro na próxima quinta-feira em Araraquara. Nós estaremos lá. O repórter Alexandre Silvestre está na academia de futebol e ele acompanhou a terça-feira do Alviverde. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Michele, amigos e amigas. Uma terça-feira aqui no Palmeiras bem mais tranquila do que a do Corinthians. O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro, tem esse compromisso na quinta-feira em Araraquara contra o Cruzeiro para ratificar essa liderança, eliminar mais uma etapa, mais uma rodada e se aproximar do pentacampeonato brasileiro, se a gente contar de 71 para cá, quando o Campeonato Brasileiro começou a existir. A equipe do Palmeiras poderá contar com Gabriel Jesus e com o Mina. Operação Jatinho do presidente Paulo Nobre, mais uma vez à disposição de jogadores importantes. Desta vez, o passageiro VIP não será o Gabriel Jesus, e sim o zagueiro Mina, que está jogando neste momento com a Colômbia, na Colômbia, eliminatórias da Copa do Mundo diante do Uruguai. O Mina dorme na Colômbia, começa a recuperação física no hotel. O Jatinho apanha o Mina pela manhã, nesta quarta-feira, ele vem direto para o Brasil, deve desembarcar em Araraquara. E aí já pode participar do treino amanhã com o Palmeiras em Araraquara às 18 horas, descansar e estar apto a defender o Verdão no jogo de quinta-feira, às 7h30 da noite. O Gabriel Jesus volta com a seleção brasileira. Joga hoje à noite na Venezuela contra a Venezuela, retorna com a delegação da seleção brasileira na quarta-feira por volta do meio-dia, vai para Araraquara, talvez junto com o elenco, que deve viajar de ônibus na manhã de quarta-feira, senão ele vai de maneira particular até Araraquara, se junta ao grupo, faz um treino mais leve na tarde de amanhã, início da noite, e fica à disposição do Cuca para a partida da quinta-feira contra a Raposa. O lateral direito Gia está louco para entrar nesse avião do Paulo Nobre, mas para isso ele precisa ser convocado pela seleção brasileira. Todos os jogadores, né, nesse momento são todos importantes, não importa quem seja, né? Como eu falei, a força maior do Palmeiras é o grupo, é o elenco, né? Pela variação de jogadores que tem, jogadores campeões por onde passaram, já tem nomes aí, né? Tem nome grande aí por onde passaram, então vale sim com certeza todo o esforço, né? Se não valesse, com certeza o presidente não iria fazer esse esforço todo, né? Eu acho que a gente conquistou um momento como esse, e eles conquistaram também, né? Eles se tornaram peças importantes para o clube, e com certeza vale sim esse esforço todo aí.
E o Jean, hein? Volantão a vida toda, segundo volante, foi até campeão brasileiro com o Fluminense nesta posição, jogou muito tempo no São Paulo também no meio de campo, se firmou na lateral direita e está muito contente com o rendimento que ele vem tendo nessa posição. 4 ou 5 anos que eu não atuava, né, constantemente na lateral direita, né? Na verdade era somente quando eu fui convocado, né, para a seleção no final de 2012 e 2013, né, foi que eu pude trabalhar na lateral, mas no Fluminense na época era mais como segundo volante mesmo, pelo meio, era um jogo ou outro, mas muito difícil. Agora, ter uma sequência como lateral direito, como eu venho tendo, realmente me surpreendeu, e eu fico muito feliz, cara, pelos números, né, até pelos gols também que eu venho fazendo, e eu acho que são números importantíssimos para mim, para minha carreira. Realmente estou muito feliz. O treinamento de hoje foi aberto à imprensa. O técnico Cuca trabalhou com 13 jogadores de linha, dando uma despistada também na imprensa, faz parte do jogo. O Cuca gosta de ludibriar o adversário. Os jogadores já sabem o que ele pretende para a partida de quinta-feira. Tem mais uma atividade amanhã em Araraquara, finalizando essa preparação para o jogo contra o Cruzeiro. O provável Palmeiras com o Jailson no gol, Jean na lateral direita, Mina ou Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio ou Zé Roberto. Meio de campo com Gabriel ou Thiago Santos, Tietê e Moisés. No ataque, Roger Guedes e Dudu pelas pontas, Gabriel Jesus ou Alexandro ou Rafael Marques ou alguma surpresa do mestre Cuca. Michele. Valeu, Alexandre Silvestre, muito obrigada por todas as informações. Diga, Chico. Olha, querido, é o seguinte, só para a gente acrescentar sobre... Bom, primeiro eu quero dar os parabéns para o Jean, hein? Se ele continuar jogando assim, ele tem que ir para a seleção brasileira no lugar do Fagner, que não está jogando nada no Corinthians. Agora, voltando um pouco de volta para o Corinthians. Hoje tem que ficar de olho no jogo Sport contra a Chapecoense, né? Que vai ser em Brasília. Porque o Oswaldo Oliveira pode pedir demissão e, se ele fizer isso, já é um sintoma de que vai para o Corinthians. Na verdade, já há quem crave que ele já acertou verbalmente com o Corinthians. Então, a bem da verdade, a gente falou. A situação é essa, né? Se ele pedir demissão hoje, depois do jogo, a gente já sabe que ele vem para o Corinthians mesmo, e eu acho que não espera nem o final do ano. Eu acho que ele vem, independentemente do jogo de hoje, já está certo. Eu acho que sim. Agora, bom, e o Palmeiras, gente? E o Palmeiras? Sobre o Palmeiras, o Alexandre já voltou, já fez gol, acho que é um reforço importante. Estando em forma, é o nome do Cuca, já vinha jogando antes. É como se diz na gíria do futebol, um fazedor de gols. Já superou aquilo tudo? Já, né? E outra coisa, vem ainda mais motivado, porque é uma mancha que você tem, uma mácula que você tem na sua carreira, e de maneira injusta. Nossa. Quer dizer, então eu fico imaginando, acho que todos os dias ele agradece de alguém, porque imagina, para muita gente ele é culpado. Podia acabar com a carreira. Dopado, pois é, acaba com a carreira. Então ele volta com uma motivação ainda maior. Ele já é um jogador em final de carreira. É importante para o Cuca, é importante para o Palmeiras. E essa briga com o Flamengo aí vai até a final do campeonato. Então ele é uma peça importante. Imagino que vai ser utilizado, como disse Alexandre Silvestre, pelo mestre Cuca. Fazia tempo que eu não ouvi essa palavra, um mestre Cuca. A TV Gazeta promove nesta semana a série 100 anos do Alçapão, com 5 reportagens que celebram os 100 anos da Vila Belmiro. Aliás, domingo vai ter camisa sorteada do Peixe no Mesa Redonda, hein? Tem uma camisa linda. Hoje, no segundo episódio, o repórter Fernando Gavini vai mostrar pra gente um pouquinho sobre o ataque do século e também sobre a despedida do Rei Pelé da vila mais famosa do mundo. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração, dentro ou fora do Alçapão. O ano de 2008 foi histórico para a TV Gazeta. A emissora reuniu em um programa o melhor ataque de todos os tempos. Durval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe
na casa do rei do futebol. Metido a ser bonito, mas ele é mal cheiroso. Metido a ser é que o Zito tinha chulé, né? Aí fizeram a música e mexeram com o bar do teu pai lá, que era... O pai do Pepe tem um bar. Pai do Pepe tem um bar. Vivia cheio de mosquito. Esse bar tem um fedor. Fede mais que o pé do Zito. Se caga no prato e se come no pinico. E aquele molinho que eu comi lá no bar do pai do Pepe? Ele não saía, não terminava nunca. Parecia uma borracha. Não, é uma corda. Aqui não é possível. Mais de meio século depois que se conheceram, o clima de amizade entre eles continua o mesmo até hoje. O ponto de encontro é a padaria do Carlinhos, batizada de Santista e decorada com tudo que você pode imaginar sobre o clube. Mas agora não sai daqui, né? O Edu, o Mengal, o Coutinho, o Pepe, o Durval, não sai daqui. Até o Pelé já passou aqui, o Neymar mora aqui perto, passa aqui buzina, o Robinho passa aqui buzina e tal, então é um reduto realmente santista. Então a amizade, depois que saiu de dentro do campo de futebol, ela continuou fora do campo de futebol. E estamos sempre juntos. Eu aqui, a gente se encontra sempre, temos os nossos lugares preferidos e normalmente a gente está sempre junto. Tudo começou há 65 anos e Pepe foi o primeiro a chegar. Eu vim com 16 anos para fazer um teste no infantil e foi aqui na Vila Belmiro. Foi a primeira vez que eu entrei no gramado da Vila Belmiro, fiz um gol no treino. Foi assim que tudo começou. Foi nessa mesma época que os ventos começaram a soprar diferente. Logo em seu primeiro ano como profissional, o futuro canhão da Vila fez no estádio o gol do título paulista de 1955. Estava o jogo caminhando para o final, 1-1, quando sobrou uma bola atravessada, o Manduco, era o quarto zagueiro do Taubaté, ele dominou no peito, ele dominou a bola no peito e a linha intermediária, eu vim correndo e calcei a bola, quando ela desceu, calcei, avancei, bati cruzado ali naquela trave no canto esquerdo, fiz o gol do título. Eu tinha 20 anos, o Santos não era campeão desde 1900, tinha sido campeão só em 35, foi o ano que eu nasci, você vê que coincidência, né? Fim do jejum e início de uma nova era, a mais gloriosa da história do Santos. Pelé chegou em 1956 e logo se tornou rei. Os outros integrantes da corte foram se juntando para, a partir de 1960, formarem juntos o famoso e inesquecível Quinteto de Ataque. Mas nada, ninguém se aproximou do que fez do Camisa 10 por essas bandas. A Vila Belmiro foi o palco principal para a arte do Rei Pelé. Muitas das coisas incríveis que ele aprontou durante a carreira aconteceram aqui. Por conta disso, os súditos da majestade chamam o estádio de Templo do Futebol. Pelé é o maior artilheiro da história da Vila Belmiro. Foi aqui que ele marcou o maior número de gols numa só partida, 8, na goleada de 11-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto em 1964. Eu vi Dorval, Mengal, Coutinho, Pepe, Rodolfo Rodrigues, Lucas Lima, Gabriel, Neymar, o Robinho, o Diego, o Ganso, e são tantos. E vi até um que não era jogador, que era mágico, que era o Pelé. E a gente fazendo as estatísticas do clube, tudo que você pega, ele é o primeiro. É o jogador que mais jogou no Santos, é o jogador que mais jogou na Vila Belmiro, é o jogador que mais fez gol, é o jogador que mais fez gol na Vila Belmiro, é o jogador que mais marcou gol numa só partida, é o jogador que é isso, que é aquilo. Igual a ele não vai existir nunca mais. Nunca mais. Um jogador sensacional, que via tudo, companheiro. Pelé ET não vale, então eu comentava que o seu Dondinho e Dona Celeste, depois que nasceu o Pelé, rasgaram a fórmula e nunca mais aparece nada igual. E quando fala em Pelé, não tem que comparar com ninguém, né? Certo? Compara outros, mas Pelé tem que sair fora dessa, entendeu? Ninguém viu o rei em ação tão de perto quanto os próprios companheiros.
A reverência deles pelo homem que fez 1.114 gols pelo Santos e conquistou todos os títulos possíveis com a camisa do Peixe, dá a medida do quanto Pelé representava. Tanto que o torcedor santista é unânime quanto ao sentimento que tomou conta da Vila Belmiro no dia em que Pelé disse adeus. Pelé diz adeus ao futebol, minha gente. O dia mais triste da minha vida foi esse. Foi o dia que eu vi a Vila Belmiro todinha chorando. Eu fiquei chorando um dia antes e fiquei no dia e depois, né? Foi uma emoção. Aquela imagem dele ajoelhado, sabe, no meio do campo, foi muito difícil para mim. E eu perguntava pro meu pai, falava, pai, mas nós não vamos ver nunca mais o Pelé aqui? E aquele momento que ele vai no meio de campo, pega a bola, ele se ajoelha, né? É um momento, para mim também, adolescente já, eu falei, mas não é possível, eu não vou ver mais o Pelé na Vila. Aquele dia foi o dia mais triste para mim dentro de Vila Belmiro, porque jamais eu não ia ver mais a majestade, o Rei Pelé. Infelizmente chegou a hora, né? Eu fiz tudo para não chorar, mas infelizmente não deu. A despedida foi como você queria, Pelé? Exatamente como eu queria. Ele é o nosso rei da bola, o Rei Pelé. Ele é o rei de toda a terra que conquistou a coroa pelo toque do seu pé. Meus amigos, eu sou privilegiado, porque eu peguei toda essa fase do Pelé. O Pelé apareceu nos anos 50, na Copa de 58, mas ele explodiu mesmo nos anos 60. E eu peguei toda a fase do Pelé. E o Pelé, a vítima do Pelé era o Corinthians. Tanto é verdade que dizem até, né, reza a lenda, que o Pelé era corintiano, tanta raiva que ele tinha. Se não me falha a memória, ele chegou a admitir isso no filme Pelé Eterno, que ele era corintiano. Que era corintiano, tal, gostava, achava bonito o Cláudio, Baltazar, Luizinho e Mário, né, em 54 e tal, mas ele era garoto, acompanhou. Mas o Pelé é isso aí que vocês viram. E não é montagem não, tá? Porque tem muito garoto que acha que é montagem. Os dribles do Garrincha, as jogadas do Pelé, não tem nada, montagem nenhuma. Agora, o Pelé era assim, ele ficava isolado num canto do campo, né? Não era toda hora que ele explodia, mas agora que ele pegava a bola e encostava no Coutinho, cara, era um negócio assustador, né? Ele formou duas grandes duplas, com o Coutinho e com o Tostão, na seleção brasileira, né? Ele também, jogar ao lado do Pelé era fácil, o Douglas também fez gol pra caramba jogando ao lado dele, né? E o Pelé veio numa época em que o Pagão estava de saída, né? Então ele que meio que não jogou algumas partidas com o Pagão, mas treinava mais com o Pagão, não chegou a jogar oficialmente, eu acho que não. Mas enfim, está aí o Santos comemorando todo esse ano. E é uma pena, o tempo passa, as pessoas envelhecem, né? E infelizmente ainda bem que ficam as imagens de um tempo que não vai voltar nunca mais, né? Que aparecer outro Pelé vai ser difícil, muito difícil. Hoje não tem um jogador que possa ser comparado ao Pelé. Mas a verdade nunca teve, né? O Pelé foi o único, né? O Pelé foi uma coisa assim, um fenômeno que apareceu e que dificilmente vai ter outro tão já, né? Pode ser que, talvez... Se bem que tem gente que já compara com o Messi. Não dá para comparar, não dá. Agora. Pois não dá porque justamente essas imagens, elas estão muito regadas ao passado. Tem que mostrar essas imagens mesmo, cada vez mais, o que foi o Pelé, valorizar a história, dá para comparar Alexandre Grande com Napoleão? Não dá. Eles vivem em épocas diferentes. Claro. Isso que eu estou dizendo para você. Cada um, eu concordo na com sua isso época, também. tem o seu valor. Agora, o Pelé, na época dele, que ele jogou, ele foi absoluto, não teve como. Agora, não dá para fazer essas comparações, porque é a mesma coisa que eu querer comparar Alexandre Grande com Napoleão, Alexandre Grande com... sei lá, com Hitler, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são todos nós somos frutos do nosso próprio tempo. E o Pelé, no tempo dele, foi soberano. Você pode querer comparar o Pelé de Stefano, mas mesmo assim, de Eusébio, mas não chegava nem para ilustrar a chuteira do Pelé. Apesar do Di Stefano ter sido pentacampeão pelo Real Madrid, que não era fácil, né? Campeão europeu pelo Real Madrid. Mas esse título Pelé não tem, mas tem todos os outros que você pode imaginar, né?
O jogo comemorativo pelos 100 anos da Vila Belmiro entre Santos e Benfica nós mostramos no Gazeta Esportiva de ontem. E hoje nós vamos ver uma reportagem especial com um torcedor que nasceu na cidade do Porto, mas que vive no Brasil e é apaixonado pelo Benfica. Veja com Adriano Dolfi. Uma paixão que começou em Portugal. Natural do Porto, ele desafiou a lógica e adotou o branco e vermelho do Benfica. E não é fácil ser do Benfica no Porto, né? Porque o Porto é uma cidade muito bairrista. Os meus filhos, inclusive, sofreram bullying, não é? Durante muitos anos, porque no colégio onde eles andavam eram todos do Porto e eles conseguiram ter uma personalidade forte porque também demonstra o amor ao clube. O ser do Benfica acho que também teve muito a ver precisamente com a influência que eu tive nessa época, com essa grande equipa que o Benfica tinha na altura do Eusébio. Paulo Lopes está radicado agora no Brasil. Os jogos do Benfica estão na memória e guardados com carinho nas fotos ao lado da família no Estádio da Luz. E hoje, né, Paulo, você vai viver um dia muito especial, acompanhar um clássico mundial entre Santos e Benfica e aqui na Vila Belmiro. Tá ansioso? Nossa, vai ser um prazer enorme, não é? E uma honra reviver um Santos-Benfica, não é? Um jogo de grandes memórias, não é? Da história dos dois clubes. Então vamos lá? Vamos lá. Antes da bola rolar, um momento especial. Uma visita ao Museu do Santos e ali, lembranças do rei do futebol Pelé. E o Mundial de 1962, vencido pelo Peixe, na decisão justamente contra os portugueses. Foi o encontro de dois gigantes, não é? Na altura o Benfica estava com uma equipa fortíssima e foi o encontro de dois gigantes da América do Sul e da Europa. Foi muito, na altura foi muito reconhecido, não é? Essa final. E o Santos foi melhor, infelizmente, para as cores do Benfica, mas ainda hoje, não é? Fica na memória esse encontro entre o Pelé e o Eusébio. Depois de uma pausa para fotos com torcedores e acompanhar uma boa música lusitana, Paulo vislumbra o centenário Urbano Caldeira, bem mais modesto que o Estádio da Luz, mas que deixa o gajo encantado. É um estádio tipicamente inglês, com as bancadas e o público em cima do gramado, o que dá um colorido e uma sonoridade ao jogo totalmente diferente. Reverência e saudade na hora de cantar o hino nacional de Portugal. Sem tirar os olhos do campo, Paulo fala dos jogadores do time português. Eu pensava que iria jogar o Júlio César de goleiro, que é conhecido de todos os brasileiros. Do time habitual titular do Benfica, eu destacaria o Lisandro Lopes, que é zagueiro, e o Sálvio, que é extremo direito, joga na médio direito. E também de Léo, ídolo da torcida santista, que fez história por lá. O Léo ainda hoje é recordado no Benfica como um jogador muito querido, que teve uma ótima participação na equipa do Benfica, embora sendo um jogador de baixa estatura, mas possuidor de uma ótima técnica. Léo, que jogou pelas duas equipes, deu uma animada na arquibancada. Mas foi o Benfica que saiu na frente num pênalti duvidoso. E o gol de empate santista não deixou tristeza no ar. Uma partida histórica que serviu para conhecer um dos berços do futebol, reafirmar as raízes e, claro, matar a saudade da terra natal. Sem dúvida é a primeira vez que eu vejo o Benfica jogar aqui no Brasil e é uma honra, né? Bom, meus amigos, o Santos está comemorando e está nadando de braçada, praticamente classificado para a Libertadores. O mesmo não acontece no Corinthians. O repórter Osmar Garrafa acaba de falar comigo pelo telefone e está confirmado mesmo. O Oswaldo Oliveira, o novo técnico do Corinthians,
deve assumir o Corinthians na próxima quinta-feira pela manhã. Ele já está em clima de despedida. Amanhã às 11 horas da manhã tem o jogo, o Sport. Contra a Chapecoense. Isso. Ele já está se despedindo, vai assumir o Corinthians. Então quer dizer que o Carille dirige o Corinthians contra o Santa Cruz e no dia seguinte assume o Oswaldo Oliveira, né? Eu acho que não tem nada a ver com o que aconteceu entre a briga do Wilson e do menino lá. Mas, segundo o Garrafa, o Wilson está passando por um momento particular difícil, que ninguém quer falar o que é, também não interessa, né? O momento dele, e ele anda meio nervoso mesmo. E essa foi provocado, descontou no companheiro, e o Marcial já teria até perdoado o que aconteceu hoje por causa desse problema particular. Então, Oswaldo Oliveira, o novo técnico, que assume quinta-feira o Corinthians. Essa é a informação. Eu, particularmente, não gostei. Eu gostaria que o Roger fizesse isso. Mas reconheço o seguinte, que o Oswaldo, ele é bom de vestiário. Ele é bom de vestiário. Aquela conversinha fiada, né, tal, pode ser que dê certo. Mas é como escreveu aqui um telespectador. Ele passou pelo Palmeiras, 3 jogadores para cada posição, e não deu conta do Palmeiras. Imagina se ele vai dar conta do Corinthians, que não tem nenhum jogador para algumas posições. Por exemplo, falta o centroavante. Então, quer dizer, é uma situação complicada, mas enfim, lá vem o OO. E é a terceira vez que ele volta ao Corinthians. Tá certo, Fini, Pierre, beleza? Informação dada, cravada, Gazeta Esportiva. Atenção, pessoal, a São Silvestrinho está chegando. Sabe quando que vai ser? Vai ser dia 17 de dezembro na pista de atletismo do Ibirapuera. Quem pode participar? Crianças e jovens entre 6 e 16 anos. As provas variam de 50 metros a 600 metros para todo tipo de corredor de uma forma lúdica, bastante agradável. Inscrições estão abertas pelo site sãosilvestrinha.com.br até o dia 20 de novembro. Ou até que o limite de 1.000 vagas seja atingido. Então, anote o endereço e já inscreva o seu filho para participar, sãosilvestrinha.com.br. Tá certo? Mandar um beijão para a dona Marina Almeida Botelho, mora no Butantã. Ela gosta muito de mim, do Gazeta Esportiva, assiste a gente todo dia. Um beijo, dona Marina. Ela é fã, sabe de quem? Do Cristiano Ronaldo. Boba ela, né? Também, gatão. Bom, dona Marina, beijo, valeu! O assunto agora é o São Paulo, segue se preparando para enfrentar o Santos. Quinta-feira no Pacaembu, Felipe Esboril esteve agora há pouco no CT da Barra Funda acompanhando o treino do Tricolor, veja aí. Oi, Michele, um abração para você, para o pessoal acompanhando o Gazeta Esportiva na tarde desta terça-feira. Aqui no CCT da Barra Funda, o São Paulo realizou mais um treinamento antes do clássico de quinta contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, partida que será disputada no estádio do Pacaembu. Treino fechado para a imprensa. Só pudemos acompanhar a parte final, comandada pelo técnico Ricardo Gomes. O São Paulo, que busca uma reabilitação no Brasileirão, já que não vence há 4 jogos. Está na 13ª colocação, com 36 pontos conquistados, 3 acima da zona de rebaixamento. Para este confronto, o técnico Ricardo Gomes terá o retorno de Wesley, que volta de suspensão. Cueva, que está defendendo a seleção do Peru, e Mena, que está com a seleção chilena, retornam na quarta-feira e vão direto para a concentração, ficando à disposição do técnico Ricardo Gomes. Quem falou em entrevista coletiva nesta terça-feira aqui no CCT da Barra Funda foi o atacante Chaves, e ele nos conta um pouco da importância de uma vitória num clássico contra o Santos. Sim, obviamente... Obviamente que os clássicos repercutem e dá um pouco mais de força para sairmos da situação que estamos. De força para sair a jogar também na situação que estamos nós, não estamos numa situação mala por aí. Nos encontramos um pouco abaixo do Santos na tabela de classificação. Será muito importante, assim como foi o jogo contra o Flamengo, onde mostramos que estamos à altura de qualquer equipe brasileira. Esperamos fazer uma boa partida. De qualquer dos equipos grandes de acá de Brasil, assim que esperemos fazer um bom partido. Encarando realmente como um clássico, porque só a vitória nos interessa. Que é o que nos sirve a nós, não somente ganhar, não? Das 9 semanas que o São Paulo teve inteiras para se preparar para uma partida, venceu apenas 2 jogos.
Números que preocupam, já que Ricardo Gomes tem um aproveitamento abaixo do que tinha Edgardo Bausa à frente do tricolor. O São Paulo que joga esta partida no Pacaembu por um acordo que fez com o Santos de ambas as partidas do primeiro turno e do segundo turno acontecerem neste estádio. Torcida única em São Paulo com promoção de ingressos. O tricolor vai vender os ingressos a R$10 no tobogã e R$20 nas arquibancadas. E dos 7 clássicos que disputou neste ano de 2016, o São Paulo venceu apenas um, contra o Palmeiras. Por isso até a ânsia de vencer o Santos e, quem sabe, buscar melhores posições na tabela de classificação. Do CCT da Barra Funda, Felipe Esboril para o Gazeta Esportiva. Boa, Esboril. Quarto colocado no Brasileirão com 51 pontos, o Santos aposta no importante retrospecto para vencer o tricolor. Veja com Adriano Dolfi. Uma história feita praticamente de vitórias nos últimos anos. Foram 14 seguidas do Santos no estádio do Pacaembu. A última derrota, acreditem, foi em abril de 2014, na primeira partida da final do Paulistão contra o Ituano. Eu acho que o ambiente lá também é diferente, né? A gente, sempre que a gente joga no Pacaembu, a gente joga como se estivesse jogando na Vila Belmiro. Né? No reencontro com o Pacaembu, o Santos vai enfrentar o São Paulo, num clássico que terá torcida única apenas para o adversário, que, aliás, está próximo à zona do rebaixamento. Tenho certeza que eles vão vir com um jogo para cima da gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eles estão lá embaixo, brigando lá embaixo, que a gente tem que baixar a cabeça e vai ser de qualquer jeito. Não vai ser um jogo difícil e a gente espera sair com a vitória. Fim da enquete do site gazetesportiva.com. O Brasil assume a liderança já nessa rodada, sim, das eliminatórias, 87% dos votos. E Oswaldo de Oliveira, novo técnico do Corinthians, está lá na capa do site gazetesportiva.com. Confira toda essa novela lá, tá lá, publicado. Chico Lang, valeu pelas informações todas hoje no programa. Obrigado. Celso Cardoso, muito bom ter a sua companhia Garrafa, aqui. né, que passou as informações. Nosso grande Osmar Garrafa. Celso, valeu. Agora você vai para o Jornal da Gazeta e vai dar essa informação também. Tem mais informações de esporte no Jornal da Gazeta. Até já. Beijo, até amanhã. Tchau.